Fala, meus amigos e minhas amigas de Sergipe e todo o Brasil, estamos aqui em mais um episódio do podcast Prosa Legal. Esse podcast que nós recebemos convidados qualificadíssimos para trazer de sua trajetória, trazer suas histórias inspiradoras e também falar, obviamente, de uma forma bem descontraída sobre direito. E eu estou aqui, obviamente, do lado do meu grande amigo Igor Franco, nosso co-host. E vamos lá, Igor, para mais um episódio do nosso Prosa. Vamos embora, sempre com pessoas, com ilustres, né, juristas aqui, sempre com boas histórias, né, a gente não é à toa que a gente seleciona sempre grandes excelências do nosso mundo jurídico, mas que vai além, né, sempre a gente traz não só o direito, mas também a vida, as ideias, tudo para ilustrar e mostrar quem são essas pessoas que vêm aqui, que são para nós sempre muito interessantes. E a prosa sempre muito legal, sempre bem descontraída. E hoje nós temos um grande convidado, uma figura importante do cenário jurídico sergipano e também de todo o Brasil, que é o grande advogado, doutor, e aqui falando formalmente, mas ele não gosta muito, Fabiano Feitosa. A gente sempre traz, doutor Fabiano, um currículo formal, né? E deixamos que no bate-papo você traga aquele currículo informal. O doutor Fabiano Feitosa, ele é advogado, ele é graduado pela Universidade Federal de Sergipe, advogado há mais de 23 anos, possui especializações na área de direito eleitoral, direito administrativo, anticorrupção e também no direito tributário, tá? Seja muito bem-vindo, grande Fabiano Feitosa. Primeiramente, agradecer por esse privilégio, ter aceito o nosso convite para bater um bate-papo com a gente, trazendo histórias boas, de inspiração, tanto para os jovens que estão nos assistindo, como também para os advogados já de longa carreira. É um privilégio e agradecemos muito o convite por estar aqui. Muito obrigado a vocês, Igor, Daniel Igor. É uma honra estar aqui. Vocês, Daniel, que antes de lhe conhecer pessoalmente, já lhe conhecia de nome, que é um advogado, apesar de um jovem advogado, mas um nome já firmado como professor, como advogado. Igor também. E para mim é um privilégio estar aqui, contar um pouco da nossa história, contar um pouco da nossa trajetória, como também na área jurídica, na advocacia. E, enfim, vamos começar nosso bate-papo. Vamos embora. A gente sempre gosta, né, de iniciar conhecendo um pouco mais sobre quem é o convidado, né? Porque sempre que a gente traz aqui, os nomes que estão lá no YouTube, sempre todo mundo conhece. Né? Muitas pessoas conhecem, pelo menos. E, no fundo, a gente quer saber sempre como é que essa pessoa chegou lá. Principalmente como eu, que sou jovem advogado, busco sempre entender quais foram os caminhos, né? E aí, a primeira pergunta para você, doutor Fabiano, seria em relação a essa escolha, a advocacia. O que lhe motivou a ingressar no curso de Direito e, posteriormente, vir a advogar? Se foi uma escolha, foi uma necessidade, como foi, resumidamente, sua trajetória nesse sentido aí? Então, minha família é família muito do interior, muito ligada à terra, né? Quase todos os meus tios, por parte de pai, eram agricultores, viviam da terra, e eu sempre fui ligado à área rural. E minha vontade, inicialmente, era fazer veterinária. Só que na época não existia veterinária aqui em Sergipe e eu não tinha vontade, nem na época meus pais não tinham condição de eu estudar fora. Então o primeiro vestibular que eu fiz na vida foi para medicina. Minha irmã tinha passado há um ano, eu tenho uma irmã que é menos de um ano mais velha do que eu. A gente fica com a mesma idade durante uma semana. E ela tinha passado em medicina um ano antes, e quando eu fui escolher, eu estava meio novo ainda, meio sem... Não tinha ideia ainda do que realmente eu queria. Meu pai, eu me lembro, eu preenchendo o requerimento, naquela época a gente fazia, né? Tudo era papel, manual. Eu preenchendo, eu disse, faço o quê, meu pai? Ele, faça medicina, acompanhe sua irmã. E naquela época o vestibular ele era diferente. Você fazia primeiro, na Universidade Federal de Sergipe, você fazia primeiro as provas de português e redação. Posteriormente, isso geralmente no início de dezembro. Em janeiro, você fazia o restante das provas. E eu lembro que nesse ano, eu estudava no colégio dinâmico, né? Eu estudei no interior até os 13 anos. A partir da oitava série eu vim para o colégio dinâmico. E eu me lembro que
tinha uma aluna lá que foi a primeira lugar do vestibular, foi o primeiro lugar no vestibular, que era muito estudiosa, era destacada na escola, né? E eu me lembro que a prova de português eu fiz a mesma pontuação que ela. Se eu não me engano, 33, que eram 40. E aí, você, né? Porque nessa época eu não estudava tanto como eu estudei quando eu ingressei na universidade. E eu reprovei no vestibular de medicina. Passaria em direito pela pontuação que eu fiz. Passaria em outros cursos, como odontologia, mas na época, um curso que era muito concorrido era informática. Que o primeiro lugar do vestibular na época foi informática. Que foi uma aluna, que era uma aluna de lá do Colégio Dinâmico. E no ano seguinte, eu inventei, né, de abrir um comércio. E aí, eu que era muito dinâmico, eu queria... É comércio de quê? De bebidas. Abri um depósito de bebidas. Mas aí, meu pai meio relutante, sem querer, e eu meio sem querer estudar mesmo. Mas aí foi a melhor coisa para mim na minha vida. Porque eu vi que não tinha... Eu tinha alguns amigos que eram empresários, já que os pais, eles... foram trabalhar na empresa dos pais e abriram deles também. E, inclusive, eu fui emancipado. Eu era tão... ativo já. Que aos 16 anos eu fui emancipado. Naquela época, né, a maioridade, 21 anos, a partir pelo código anterior, né? Sim, a partir dos 18, você era relativamente... incapaz, aí só era capaz. Eu fui emancipado. E... justamente para virar empresário. Mas aí foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Porque eu fali, não tinha outro caminho. E voltei a estudar. Eu me lembro a data, se eu não me engano, foi 2 de setembro de 96, no final do ano já. Eu disse, agora eu vou estudar e vou passar no vestibular. E aí já estava no pensamento de fazer vestibular para direito. Mas por exclusão. Sim. E isso a gente percebe que acho que quase todos os convidados que chegam aqui, sentam aí, a gente pergunta como é que chegou para direito. Todos eles, o destino levou ao direito. Acho que a maioria dos grandes juristas eram de outras áreas. E aí, por algum motivo, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, a pessoa foi para direito. Eu fiz direito, então estudei em 96, eu voltei, fui fazer assistência no Colégio Dinâmico também. E estudei de setembro até vestibular, que continuava sendo também dessa forma. Iniciava em dezembro e finalizava em janeiro. E aí eu passei na UNIT, na maior alegria. Quando eu fui dizer a meu pai, ele disse, passe na Universidade Federal de Sergipe, porque por causa de questão financeira. Custo, né? Eu tenho uma família de 6 filhos, todos estudando, né? Eu sou o segundo mais velho. Meu pai teve um período, meu pai era bancário, e no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele foi colocado em disponibilidade. Eu acho que vocês não eram nem nascidos. Não. E aí ele teve que sair, que deixar o banco, porque ele não ia deixar a família aqui, queriam transferi-lo para Brasília, para uma cidade satélite de Brasília, era o local mais próximo que tinha. Então ele deixou o banco e a gente passou uma certa dificuldade, começou a passar uma certa dificuldade. Eu fui no Colégio Dinâmico, o seu Manuel, Manezinho do Dinâmico, era muito amigo dele, meu pai foi seminarista, seu Manuel também, e eles estudaram juntos. E foram amigos até o fim da vida, tanto que seu Manuel era padrinho de minha primeira irmã. E quando eu voltei a estudar e passei no vestibular, só que passei na UNIT. Seu pai mandou você fazer na UFES? Vamos aguardar o resultado da UFES. Por causa da questão financeira. Ele nem se animou. Já estava alegre que tinha passado, já estava na... Pensa numa decepção eu tive. Quando eu fui dar... Já estava querendo começar a estudar. A notícia a ele, bem, do mesmo jeito que estava, ficou. E aí veio o vestibular da UFES. A gente ficava esperando, ansioso.
passava no rádio, a musiquinha Felicidade, passei do vestibular, nada do meu nome sair. Era dito nominalmente na rádio. Passava na rádio, ficava todo mundo ansioso, esperando, na Rádio Jornal. Imagina a angústia da família, todo mundo... AM, Rádio Jornal, passava. Aí nada de sair meu nome. E eu tinha feito uma pontuação boa, Sim. muito boa. Inclusive, nesse ano, meu pai fez vestibular também, porque ele tinha saído do banco e ele chegou quase a se formar em contabilidade, mas como a gente foi morar no interior, uma vez ele continuou vindo e voltando, só que uma certa vez teve um acidente, aí ele disse que não vinha mais não, que não ia arriscar a vida, já estava trabalhando, né, no banco, naquela época o banco era um emprego bom, e eu fui para a Universidade Federal de Sergipe, eu digo, vou ver minha colocação. Aí tinha folha com 50. Aí eu comecei dos 50. Quando eu fui chegando, eu disse, eita, não fiquei nem outro 50. Primeiro suplente. Cara. Primeiro excedente, né? Sim. Suplente, primeiro... Só que eu tinha um amigo que estudava comigo no Dinâmico, que tinha passado em medicina fora, que já tinha recebido o resultado e passou em direito. Aqui. Eu digo, já tô dentro. Aí comemorei. Pra farra. Bendito amigo, hein? Ainda fiz o primeiro semestre na UNIT, para aproveitar, para agilizar. Sim. Eu não me imaginava ficar 6 meses em casa sem... Então, nesse período de espera, você já tinha começado o curso? Nesse período de espera? Porque naquela época, eu não sei como é hoje, eu passei, como eu fui suplente, eu fui chamado para o segundo período. Segundo período. Tinha o primeiro período e o segundo período, 97 e 2. Então já começou para adiantar e posteriormente... Aí eu adiantei as matérias na UNIT, um período, e levei e aproveitei quase todas na universidade, na E Federal. após entrar, já que foi o destino que acabou levando para o direito, não foi necessariamente sua primeira opção, mas você vê hoje que foi a única opção que faria sentido para sua vida. Eu lhe pergunto, em que momento da faculdade você abriu os olhos e falou assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida, estou apaixonado por direito, em que momento, em que matéria, que professor? Veja, desde o segundo, no primeiro período eu já gostei, mas o segundo período foi significativo. Alguns professores que na Federal davam aula já no segundo, terceiro período, professores de excelência, eu tive vários professores que me marcaram, assim. Fui aluno de doutor Osório de Araújo, de doutor João Hora, fui aluno da doutora Marilza, doutor Carlos Augusto Alcântara, excelente constitucionalista, e um professor também que marcou muito, que ainda dava aula quando eu entrei, foi o doutor Carlos Brito, e a aula dele era daquele jeito, doutor Aires Brito, e a partir do segundo período com esses professores, doutora Josefa, muitos professores jurídica, qualificados, muitos professores qualificados. E aí eu me apaixonei pelo direito, e aí foi quando eu comecei mesmo a me dedicar a estudar, né? E mais ainda, a minha dedicação na faculdade, eu tirei, naquela época eram 4 anos, eu comecei em segundo período de 97 e finalizei colegial em 1º de setembro de 2001. Eram 4, mas o currículo era 4 anos, não é que eu adiantei. Sim. O currículo eram 4 anos. Tivemos 2 greves, hoje quase não tem mais greve, né? Eu não escuto notícia de greve. Mas naquela época tinha muita greve. Eu tive 2 greves de mais de 100 dias. Paralisava as aulas, mas mesmo assim... Deu pra me formei. Também ajudou que você já tinha adiantado algumas matérias na UNIT, né? São 3 ou 4 matérias que eu acho que aqui, porque o currículo não era exatamente igual. Lá na Federal tinha as matérias optativas. Perfeito. Aí a gente fazia as obrigatórias, escolhia algumas optativas. Perfeito. Qual foi a experiência que levou a advocacia? Foi ainda na faculdade, em algum estágio? Ou você sempre, já com o andar aí na UFES, você almejava a advocacia? Porque normalmente a gente não espera isso, né? Nós que passamos no curso de Direito, pelo menos eu e o Daniel tenho certeza disso, que 90% queria concurso. Na sua época era assim? Você chegou a optar, a pensar no concurso? Chegou a tentar concurso? Como foi? Não, eu sempre, desde quando eu comecei, eu sempre quis advogar. Eu nunca pensei em... Cheguei a fazer, mas
Já Mas tem um foco na advocacia. Mas assim, por algum concurso que também pudesse advogar, início da carreira, né? Para ter um dinheiro, alguma coisa fixa para advogar. Mas eu sempre quis advogar. Inclusive, na época, fui convidado, eu estagiava no escritório de um excelente advogado que tinha na época, logo depois que eu me formei, ele parou de advogar, que era tio de um amigo meu e era um cara muito inteligente, e ele era juiz aposentado. Se aposentou muito novo. E foi advogado. Meu amigo até hoje, inclusive, né? É vivo ainda. E ele foi advogar e eu ganhei muita experiência, inclusive, porque ele me ensinava muito o outro lado, né, do balcão. Ele tem experiência de ser juiz e isso que é doutor Fernando Macedo. Eu acho que vocês não lembram que ele parou de advogar há muitos anos, mais de 20 anos, mas me ensinou muito, né? E eu me lembro que eu recebi convites para ser auxiliar de juiz, para ser, naquela época, não sei se vocês não recordam, tinha uns delegados, a gente chamava de delegado adjunto, que não tinha delegado, era um nomeado, delegado de carreira, eram delegados nomeados, a Sim. comissão, né? Fui convidado na época, mas... Declinou também. Não, apesar de era bom, né, porque era um valor razoável, mas como eu tinha certeza que queria me dedicar à advocacia, eu continuei estagiando e... Essa dedicação pela advocacia, essa certeza, você coloca muito peso nesse estágio que você fez durante a faculdade? Ou a advocacia era algo que você já, como mero espectador, você já se inspirava em advogados e era algo que lhe chamava a atenção? Foi o contato prático ou já era uma vocação assim que você sentia que você tinha? Eu me identifiquei muito com a matéria, muito mesmo, eu gostava de ler, de estudar. Todo aluno de direito se apaixona logo pelo direito criminal, né? Todo mundo gosta logo do direito criminal. Grande... E eu gostei, tanto que quando eu iniciei a carreira, eu advoguei muito no criminal, e gostava. Aí depois fui deixando. Mas assim, eu já tinha, e quando eu estagiei, que era um escritório, recebia muitas causas complexas, e eu tinha que estudar muito, e ele confiava muito, entregava, e eu me dedicava mesmo, estudava tal, e vi que era isso mesmo. Que, mesmo como estagiário, a gente, por exemplo, eu cheguei a assinar várias peças como estagiário, né? Que antigamente a gente... E acho que eu cheguei a tirar a carteirinha de estagiário da OAB. Não lembro, mas o exercício o estágio só fez eu ter a convicção de que eu queria seguir a carreira de advogado. Eu cheguei a passar em concurso, por exemplo, passei em concurso de cartório aqui do TJ de Sergipe, não quis assumir. Passei em concurso da Justiça Federal de analista, não quis assumir. Então realmente foi uma decisão autêntica pela advocacia. Isso é muito interessante. Até porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, eu na sala de aula, para muitos alunos, eu pergunto, quem quer advogar? E acho que menos de 20% das pessoas no início do curso, ou até mesmo na metade, levantam a mão, né? As pessoas hoje se cativam muito pelo concurso, pela carreira pública, e muitos até escolhem direito por isso. E eu sempre, quando eu sempre quis advogar, assim, pelo menos na maior parte da minha faculdade, porque eu encontrei grandes inspirações de advocacia. Então, quando eu vejo alguém assim, falando da empolgação de advogar, da vocação, do amor pela advocacia, em detrimento, né? Não que cada um tem a sua área, tem realmente pessoas que nasceram para o concurso público, eu acho que é mais estimulante. Ainda, já me estimula ainda mais, eu mesmo gosto da advocacia e tento fazer com que as pessoas se estimulem pela advocacia, né? Porque é uma profissão das mais honrosas que tem, que mais contribuem com o sistema de justiça, sem demérito das outras, é justamente o advogado que dá voz ao direito das pessoas, que leva aquele direito a julgamento. Então a advocacia realmente é uma profissão que tem todo o seu brilhantismo, né? Obviamente que nós somos advogados e temos uma certa suspeição em falar, mas... Eu digo sempre a jovem advocacia, que vocês ainda são jovens advogados, que não é o se você vai ter sucesso, é quando, depende da sua dedicação. Estudo, trabalho, enfim.
Então, é quando. Perfeito, perfeito. Eu tive a experiência também, pessoalmente, foi também a parte da faculdade com a experiência. Fui estagiário de Dr. Daniel, então ele sempre falou muito bem da advocacia, me empolgou ainda mais. Mas é isso, assim, até hoje, eu tenho cerca de 4 anos de advocacia, até hoje muita gente me pergunta, envia um direct no Instagram, manda uma mensagem, olha, esse concurso aqui, vai fazer, só tá advogando, como é? E até hoje eu recebo essas perguntas, mas sempre disse, já ainda na faculdade, tive a convicção também que queria advogar, e até hoje não penso em fazer nenhum concurso público. Eu invisto todo o meu trabalho na advocacia e sou apaixonado pela advocacia, então realmente é muito, muito bom ver outras pessoas que se dedicaram, inclusive que abriram mão de ser nomeados em concurso para continuar nessa trajetória, que eu acho que para mim, né, também é a melhor profissão do mundo, para mim, é a advocacia. Ô, doutor Fabiano, nós temos aqui 23 anos de advocacia. 23 anos são 23 dias. Eu tenho 8, às vezes eu acho assim, poxa, já tá intenso, às vezes a gente já tá cansado com 8, com o Igor com 4, sabe muito bem disso, pela carga, mas são 23 anos de advocacia. Eu tenho aqui 30, quando eu tinha 7 anos, já tava começando a advogar, já tava exercendo a labuta. E aí eu lhe pergunto, nesses 23 anos, né, hoje você tem um escritório consolidado aqui no estado de Sergipe, um escritório que carrega o seu nome, é um advogado atuante e notável pela habilidade técnica, realmente um advogado consolidado. E até para os jovens advogados que estão nos assistindo agora, eu acho importante entender, né, o que é que você passou para chegar onde você está hoje. O que é que você passou para ter um escritório chamado Fabiano Feitosa, o que é que você passou para ser uma pessoa requisitada pelos seus clientes e se consolidar, porque a gente sabe que não é fácil, né? E eu lhe indago agora sobre as suas dificuldades nesses 23 anos, né? O que é que você teve que enfrentar para chegar onde é que você está hoje, né? Quais são as maiores dificuldades que você, como advogado, enfrentou para permanecer? Porque chegar lá é uma coisa, permanecer é outra coisa diferente, né? Então, eu lhe pergunto isso, né? Quais são as maiores dificuldades para Fabiano Feitosa, após 23 anos, estar aqui, um advogado consolidado, um advogado respeitado, um advogado com seu escritório? Eu sei que você começou do zero, basicamente, teve toda a sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouco aqui pra gente. Veja, basicamente, como eu acabei de dizer, é dedicação e trabalho, né, e estudo diário. Eu comecei minha carreira, minha trajetória, advogando para uma associação da Polícia Militar. E antes, eu tinha um amigo que advogava lá, e quando eu passei na OAB, ele me indicou. Óbvio que naquele tempo, o início da advocacia era difícil, mas não era tanto, né? Eu não tenho nenhum parente advogado, ou da área magistrado, ou promotor de justiça, da área jurídica. O único parente que eu tinha, hoje tenho vários primos, parentes advogados, mas na época, eu tinha um tio que era da área jurídica, era advogado, mas ele atuava só no direito privado, especialmente na área de família. Então, eu nunca pretendia atuar, né? Eu sempre, desde a faculdade, eu pretendia atuar na área pública. Mas aí a gente abraçava toda a oportunidade. Até porque começando, e esse amigo, que é meu compadre, o Bosco, me indicou para essa associação, e eu eufórico para começar, só que eu tinha que tirar a OAB, tinha passado na prova, e eu lembro que esse tio meu, na época, era um pouco envolvido e conseguiu que eu pegasse a certidão da OAB, eu tenho até hoje guardada. A certidão da OAB, antes de pegar a carteira na solenidade, para eu poder fazer o contrato e começar a advogar. E aí a gente atendia, especificamente cabos e soldados. Naquela época, a Polícia Militar não era tão preparada, né, como hoje, que a maioria são formados, né? A maioria é formado. Naquela época tinha, inclusive, ainda muita gente, a gente teve um período antes da Constituição que chamava-se o Trem da Alegria, que botava, era, né? Sim. Então tinha pessoas muito
praticamente semi-analfabetos, assim, a gente não era de fácil vida, né? Era outros tempos, né? Enfim. Mas isso, eu rodava o estado todo, né? Eu não tinha carro, mas inicialmente eu usava o carro dos meus pais e rodava o estado todo. Foi uma experiência muito boa. Eu fazia todo tipo de processo. Todo. Criminal, civil, previdenciário, tudo. Chegava lá. A maioria era civil e criminal, né? O trabalho era resolver bronca. O que fosse de bronca, processo, separação, ou divórcio, separação, pensão alimentícia, problemas de abuso de autoridade, que né, punição militar. Policiais, Mas foi uma experiência boa. Né? Ganhava pouco, mas naquela época, começando, era... E, ao mesmo tempo, eu continuei nesse escritório. E antes de receber a OAB, um pouco antes, eu conheci um ex-prefeito, né, no escritório de Fernando, que procurou, ironicamente, não era nada da área pública nem política, era uma ação trabalhista. E aí Fernando pediu para eu atender, e eu firmei uma amizade com ele, conheci, preparei a ação, não podia assinar, quem assinou até foi um amigo. E foi a primeira ação, se eu não me engano, que eu assinei. E aí fiz amizade com ele, ele gostou, aí disse: você quer fazer um trabalho de atendimento do meu povo lá, não? Era em Itabi. Quero. Itabi. Aí ele me levou, inclusive, ele era secretário em Pirambu, Aldione Sá. Vocês não devem. E aí eu fui contratado para atender, fazia atendimento também da população. Quem via como defensor público. Toda terça-feira eu ia para Itabi, atendia o povo, entrava com os processos, fazia, porque era distrito e só tinha audiência dia de terça. Sim. Então eu ia dia de terça, fazia as audiências. Era o defensor público de Itabi. Fazia de uma ala política, né? Sim. Do pessoal ligado a Valdeode. Depois ele me levou, eu também fui contratado por Pirambu, pelo município. Também para fazer a mesma atividade, atendendo o pessoal. Isso, e atendia muita gente também no estado. E com isso, eu fui criando muita amizade no meio político. Sim. Que eu já sabia que eu queria ir para a área pública, para a eleitoral. Claro. Eu tenho um braço da minha família que era muito envolvido em política. Tem um tio que já tinha sido prefeito, tal, lá em interior. Aí eu aproveitei. Na verdade, de uma certa forma, o ganho financeiro praticamente era, porque andava muito, era muito pequeno. Mas assim, eu sabia que com aquele que eu me dedicando era uma experiência, e eu tinha um propósito que eu não, claro que a gente trabalha por dinheiro. Claro. Mas até hoje, só os amigos, os clientes falam: eu gosto de Fabiano porque ele não é ganancioso. E eu dedicava muito às ações. O meu prazer era ver a ação ganhar aquela ação. O financeiro acaba sendo uma consequência. Uma consequência, claro. Mas não o objetivo principal. Né? E umas sinopses jurídicas naquela época. Que os resumos, né? Os resumos, e todo ano eu comprava a sinopse jurídica. Atualizado. Alguns, né? Atualizava alguns. Aí eu comprava os que eram atualizados e fazia o seguinte: como eram vários tipos de ações, quando eu tinha qualquer audiência no dia posterior, no dia anterior eu pegava a sinopse e estudava. Aí chegava na audiência com direito, que era muito completo. Eu me lembro que era um resumo, mas era bem completo. Na ponta da língua. Na ponta da língua. Aí, né? E o advogado tem que estar assim, né? Eu não gosto de atuar na área que eu não conheço. Né? Que eu não tenho confiança, não tenho segurança. E isso é interessante que você me trouxe, porque, e até é bom que as pessoas que estejam nos assistindo, estejam começando a advocacia, entendam isso.
Obviamente que é importante, né, pelo menos na minha visão, que o advogado ele vá afunilando, encontrando sua especialidade e se tornando cada vez mais especialista nas áreas que ele quer desenvolver. Mas realmente, no começo, é muito difícil a pessoa sair escolhendo área, né? A não ser que você já tenha, depende do contexto, um certo apadrinhamento jurídico, já tem um parente que tem um escritório em determinada área e você comece lá, tudo bem. Mas, no geral, aquela pessoa que vai começar, ela não tem como estar escolhendo naquele início, né? O que não quer dizer que a pessoa tem que sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Ela vai ter que ter um estudo multidisciplinar. É como você fazia, você pegava sinopse, você pegava o resumo, você pegava livro, você ia estudando, porque você conseguia fazer mais de uma coisa, mas fazer tudo bem feito, né? Acaba conhecendo um mundo jurídico, né? E aí eu faço uma analogia, por exemplo, com a medicina, o clínico geral, por exemplo, ele tem conhecimento macro, né? Obviamente que ele não vai ter, às vezes, aquele conhecimento mais específico de cada área, que fica para o especialista, mas ele tem um conhecimento macro de tudo, até para, depende do contexto, caminhar para o especialista. Então, isso é importante. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que usa a desculpa, no começo eu não posso escolher, mas também não se especializa, sai fazendo as coisas de qualquer jeito, vai para uma audiência trabalhista, sem estudar como é que funciona a audiência trabalhista, vai para uma audiência civil, sem estudar como é que funciona a audiência civil, já tem um processo criminal, eu vou, nem estuda direito penal, nem estuda processo penal, nem lê um artigo, uma sinopse, um resumo, chega lá, cai de paraquedas e às vezes eu acho que o efeito é reverso. Ao invés da pessoa se alavancar, como você se alavancou, as pessoas começaram a lhe procurar, isso lhe permitiu depois a especialização na área pública, você escolheu o que você queria fazer, a pessoa decai. A pessoa fala, isso aqui faz de qualquer jeito, o advogado não sabia conduzir a audiência, o advogado estava perdido, o juiz falou o artigo, o advogado não sabia o que é que tinha no artigo. Então, eu acho uma história assim, muito, muito, muito exemplar por conta disso. Eu acho que nem o advogado jovem, ele, a depender da situação dele, ele vai poder se dar o luxo de inicialmente escolher o que ele quer fazer, mas isso não é desculpa para que ele não tenha, né, Fabiano, talvez uma preparação multidisciplinar para que ele possa, dentro das demandas que ele fizer, fazer bem feito, né? Isso eu acho... São duas habilidades, pelo menos, que a gente retira aí da história do Dr. Fabiano. Uma é em relação ao advogado ali meio camaleão, que precisa se adequar ao caso, mas se adequar bem adequado, estudando para aquilo, né? Entender quais são os casos e o procedimento, estudar antes. Fica já uma dica sempre, né, das audiências que um dia antes, por exemplo, como foi feito pelo Dr. Fabiano, havia um estudo prévio, tal como uma prova que se faz na graduação. Você tem que ir preparado. E uma segunda habilidade, que talvez uma das grandes habilidades que eu acredito que você tenha desenvolvido, que foi essa questão dos atendimentos, o lido, né, com as pessoas, né, entender o que as pessoas estavam dizendo, até porque você tinha muito contato com pessoas talvez semi-analfabetas que não sequer conseguiam dizer o que se tratava o seu direito, quais são os fatos, né, essa dificuldade, e isso tudo com certeza deve ter virado uma habilidade, inclusive pelo meio político, até como lidar, como conversar e até como fechar um contrato. Eu acho que talvez seja uma grande habilidade por conta dessa sua história, né? Você concorda? Sim, a lida com a população, geralmente, obviamente, quem aproveitava um advogado pago por alguém, fazia o serviço, não tinha naquela época, como tem hoje, os honorários dativos, né? Sim. Defensor dativo. E era muito costume, né? As prefeituras também contratarem advogados para atuarem em favor da população. Hoje tem muito defensor, mais defensores. Se estruturou muito, né? A defensoria. A defensoria pública está muito mais estruturada. Tem a organização, inclusive, dos honorários, né? Resolução, é uma coisa muito. Mas naquela época não. E inclusive, o interior era muito carente de advogado. Eu me lembro que eu ia fazer, às vezes, audiência no interior, o juiz, doutor, por favor, faça aqui a audiência, atue aqui como dativo, porque não tem advogado, não tem defensor, e a gente muitas vezes fazia, porque senão travava, né, a pauta. Mas essa lida com a população é um aprendizado muito grande. Você consegue conhecer, você vai vendo a realidade, né, do povo, você vai criando sensibilidade, você vai aprendendo, e isso é uma experiência, uma carga que eu trago até hoje. Eu acho que
A sensibilidade que desenvolve, a humanização, a da humanização profissão, que o advogado tem que saber ter muita empatia. É porque a pessoa, geralmente um cliente, quando a gente está num momento, muitas vezes, a maioria das vezes é um momento de angústia. Verdade. É um momento independente de qual seja o ramo do direito. E a gente está ali para tentar resolver aquele problema que está angustiando. E por isso que eu digo sempre, meu pessoal lá, os meninos lá no escritório, não existe processo importante, nem processo simples, né? Todo processo é importante para a pessoa, é o processo da pessoa. Às vezes você é uma bobagem, criminal, uma injúria, não vai dar nada, mas não é assim, né? O processo para a pessoa é importante. Aquilo ali tem uma carga emocional da gente, que a gente nem sabe às vezes o que tem por trás. Verdade. Né? Às vezes processo simples, já tive experiência na época que eu atuava na Polícia Militar. Eu fui processo de ameaça. Isso me marcou, porque foi feito um acordo lá, só que era aquele tipo de acordo que faz para meio que forçado. Depois, os dois que estavam litigando, o que fez a representação, foi morto no mesmo dia do outro cidadão que tinha ameaçado e que fizeram acordo. À noite era um vizinho, né? Briga de vizinho. Aí mais ainda eu passei a entender isso. Às vezes o processo a gente não sabe o que está por trás, acho que é uma coisa simples, vamos resolver, está resolvido, mas não é. E hoje a gente tem lidado muito com isso, com a discussão não da simples resolução, mas do tratamento de conflitos, né? Porque Exato. Um conflito chega, às vezes a pessoa tá brigando lá por um pedaço de terra, tá brigando lá por R$1.000, R$2.000, mas ali às vezes é só a ponta do iceberg, né? De um grande conflito que tem outras causas, às vezes as pessoas nem estão nem ligando para o que eles estão levando ao judiciário. Às vezes é só usar o processo como arma para afetar o outro, e se você trata aquilo dali de forma objetiva, resolveu, resolveu. As pessoas retornam ao judiciário novamente, né? Então, inclusive é interessante que o judiciário, tanto isso tem que partir do advogado também, mas também do judiciário, de conduzir o processo não apenas olhando com aquele olhar multifocal, não, esse aqui é R$10.000, não, é enxergar as partes que estão envolvidas, o contexto do que está envolvido, às vezes tem um contexto emocional pesado, né? Às vezes as pessoas estão ali realmente, tem gente que vai para o judiciário porque quer brigar, né? E a forma de demonstrar as emoções é brigando. E aí entra com ação, aí resolve, daqui a pouco entra com outra, ou seja, o tratamento humanizado dos conflitos, ele é importante. Eu acho que quando você vê uma pessoa que teve esse contato diretamente com pessoas, a depender do contexto, pessoas mais carentes, pessoas que realmente qualquer real é um real importante, né? Acho que a gente acaba desenvolvendo uma sensibilidade maior, porque cada mundo é um mundo. A gente não pode achar que às vezes eu vivo num determinado contexto econômico, num determinado contexto, o mundo é assim. E não, às vezes uma ação na justiça que vai por R$50 debitado a mais de uma conta de energia ou de uma conta de telefone, mas R$50 é besteira, R$50 para ser besteira para uma pessoa, mas para uma pessoa que precisa, é uma feira de um mês. Então, eu acho que esse olhar humanizado, eu acho que é importante, né, doutor Fabiano? Com certeza. Já me adiantando um pouco, mas é para isso que tese, né, a Constituição prevê o 5º constitucional. Porque o magistrado de carreira, ele não tem esse contato direto, não tem a oportunidade de ter esse contrato direto, pelo menos regra geral. Perfeito. Com a população, e é para isso que o 5º, o advogado vai para ali para fazer a ponte para levar ao judiciário a sua experiência no trato direto com a população, conhecendo. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Com certeza, com certeza. Tu, Fabiano, voltando um pouquinho da sua trajetória, nós que somos advogados sempre tentamos visualizar um pouco o nosso futuro, né? E vendo, né, eu pude ter a oportunidade de estar lá no seu escritório, conhecer a estrutura, a gente sempre também almeja ter uma estrutura tal como a sua,
Eu queria saber, dentro dessa trajetória, você sempre advogou sozinho? Buscou ter algum sócio? A estrutura do seu escritório foi crescendo com base nas suas demandas? Queria conhecer um pouco sobre essa trajetória em específico em relação ao seu escritório. Apesar de tentar inicialmente ser empresário, como empresário eu sou uma tragédia. Tudo que eu construí na vida foi através da advocacia. Comecei do zero, não tinha nada, assim. Até o carro que eu usava era dos meus pais, né? Minha mãe, se eu não me engano, nessa época eles já estavam aposentados e aí eu usava, enfim. Mas eu sempre fui só. Como eu disse, eu estava nesse escritório, mas o advogado na época resolveu se aposentar. E aí eu tinha outro advogado também que atuava no mesmo escritório, mas que alugava uma sala a ele. Não era propriamente associado, nem trabalhava com ele. E aí nós dois nos juntamos e alugamos uma casa, que apesar de ser num local bom, que era ali no Socorro, era uma casa bem simples. A gente fez um armengue e foi trabalhar ali os dois sócios. Quando eu fui conseguindo mais clientes, conseguindo contrato, eu fui contratando pessoas para me ajudar. E assim foi até hoje, né? Tem muitos associados lá no escritório, que atuam comigo há muitos anos. Mas assim, eu até me arrependo, acho que hoje, se eu fosse dar um conselho ao jovem advogado, eu acho que é melhor conversar com um grupo, com algumas pessoas juntos, Sim. em união, né? Partilhando custos, partilhando ganhos, partilhando experiência, discutindo. Porque a gente eu tenho um amigo que começou 1 ano antes de mim, meu compadre, inclusive. A gente, desde o início, a gente trocava muita experiência, discute até hoje. Tira as dúvidas com o processo, debate o processo. E eu acho que hoje, se eu fosse conversar, eu tentava iniciaria com o pensamento que eu tenho hoje, certamente eu iniciaria com alguém. Né? Me aliaria a alguém para começar. Perfeito. Interessante. Agora, saindo um pouco dessa questão da advocacia, do jurídico em si, né? Fabiano Feitosa, além da advocacia, o que é que você gosta de fazer no seu dia a dia, além de advogar? Que a advocacia toma muito tempo, né? A advocacia, sempre digo que a advocacia tem seus ônus e bônus, né? E aí eu sempre digo, o meu bônus é que quando você advoga assim de forma mais autônoma, você não tem horário para trabalhar. Mas ao mesmo tempo é um ônus, porque você também não tem horário para trabalhar. Qualquer horário é horário, né? É uma coisa que beneficia por um lado, mas também ao mesmo tempo prejudica. Não tem horário, qualquer horário é horário. Advogado parece que ele já dorme de terno para acordar, já ir para delegacia, já ir para o fórum, enfim, né? Mas do tempo que lhe sobra da advocacia, que a gente sabe que não é muito, né? O que é que Fabiano gosta de fazer? Quais são seus hobbies? Quais são seus hábitos? Falando de questão de tempo, eu me recordei aqui, antes de responder, 2020, eu até postei, eu acho que está ainda na minha rede social, no perfil do Instagram. Ano de eleição, eu trabalhando, trabalha muito, né, porque não tem sábado, domingo, feriado, os prazos correm qualquer dia. Qualquer dia. São curtos, né? E eu me lembro que eu estava trancado no escritório em casa. Eu sempre gostei de ter uma sala em casa, um escritório para trabalhar. Às vezes eu acordo muito cedo, às vezes dia de sábado, dia de domingo. Já vai pra salinha. Aí eu vou para a sala e aproveito, trabalho. E quando eu olhei, tinha um bilhete debaixo da porta. Minha menina. Na época ela devia ter, ela hoje está com 13, tinha 7, 8 anos. Aí é o bilhete. Papai, o senhor está trabalhando demais. Dê um pouco de atenção à sua família. Aí como é que o cara... Aí quebra. Aí quebrou. Mas então, é porque quando meu hobby, eu gosto muito de estar com meus filhos, com minha família, com meus amigos. Graças a Deus, tenho muitos amigos. Gosto muito de estar com eles fim de semana. Eu adoro, até hoje, a terra, né? Eu tenho uma propriedade ali perto de Aquidauã, entre Aquidauã e Graco.
é mais próximo Sim. até de Graco. Eu gosto sempre de ir para lá, eu gosto de andar de cavalo, gosto de criar bicho, gosto de criar meus animais. Eu chego lá, eu me misturo, eu vou com o pessoal de lá, fazer tudo que eles fazem. Aí falou aí lá a sua É língua. bom, aí. né? Aí tá no mesmo ambiente, né? Oi? E a terra aí aqui da Banha eu conheço muito. Tenho Assim, grandes eu não amigos posso lá. muito porque eu tenho minhas limitações, né? Sim, claro. Até de saúde, mas assim, antes eu fazia, antes de eu ter esse problema de saúde, eu fazia tudo. Hoje é bem mais estrito. Então seu ambiente só basicamente É o agro, é o agro. É o agro. Não, assim, eu gosto, mas assim, eu gosto muito, né, também de estar. Eu tenho. Minha mulher até brinca, você tem amigo. Porque graças a Deus, eu gosto de fazer amizade. Amizade. E gosto de estar com os amigos. Fim de semana A resenha, E é sossegado, né? resenha, a boa conversa. tomar um bom vinho, uma cervejinha. E o terreno sempre traz uma paz também, né? Sempre traz uma paz. Vem de suas raízes, eu acho que você não comentou aqui, mas se não me engano, você é de Pôr da Folha. É isso? Meu pai é de Porto da Folha, Buraqueiro. minha mãe é de Simão Dias. Você sabe como é que chama quem nasce Simão Dias? Perdão. Capa Não, esse aí eu não conhecia, não. Conhecia outros. Capa bode. Capa bode. Pode. Isso mesmo. Minha mãe é de lá. Mas eu nasci aqui. Assim. Já nasci aqui. Meus pais vieram para cá. Meu pai trabalhou na Universidade Federal, na parte administrativa. E a gente morou aqui. Eu nasci aqui. Depois saí daqui com 3, antes de fazer 4 anos. Morei em 3 cidades do interior. Dores, Português, Barreto e Lagarto. E aos 14 anos eu voltei para cá e estou até hoje. As raízes no interior. Mas sempre que precisa descansar, precisa de um azinho puro, vai dar um pulo no interior. Gosto. Eu procuro ir sempre. É o ar natural. Bom demais. É bom demais, relaxar. A gente esquece, né? Lá eu esqueço o celular e... Gosta mais além do jurídico, gosta muito de ler livros não jurídicos. Eu gosto de ler livro jurídico, eu gosto muito de ler filosofia, livros de filosofia. Eu gosto de ler todo tipo de livro. Até livro de autoajuda eu leio. Leio também. Eu leio tudo. Tem um hábito da leitura perguntar se o advogado tem um hábito da leitura é meio redundante, porque é quase um... o advogado tem que ler. não tem o hábito da leitura não está no caminho certo. Não tá no caminho certo. É aquele advogado que vai ficando para trás. Doutor Fabiano, outra coisa também que eu estava querendo lhe perguntar, e é interessante pelos seus 23 anos de advocacia, e você pegou uma virada aí de muitas chaves, né? O direito antes era uma coisa, agora é outra, e vem as novas tecnologias, né? Processo digital, audiências virtuais, O que é que você tem a dizer aí sobre essa nova era que o direito vivencia? Tem muita diferença? Sente falta de alguma coisa de antes? Estamos melhores hoje? Talvez até por uma, nostalgia, mas claro que hoje está muito melhor, muito mais prático, muito mais rápido. Você é daquele time que gostava mais de ler o processo físico? Mas até hoje, eu gosto quando eu gosto muito de imprimir e ler. Faço petições, eu tenho esse hábito. Eu faço as petições, mas para eu corrigir, eu gosto de imprimir. Eu sou do tempo que não existia, né? Internet começando, era internet de escada. Esse ainda peguei. Esse tempo. Caía toda hora, não sou do tempo da máquina de escrever, não. Da máquina já de é do fotografia, computador. não. Mas naquela época ainda, por exemplo, acho que na sua época não tinha ainda Juiz Brasil para pesquisar julgado. Não, era quem trabalha na biblioteca. A disponibilidade de material para pesquisa era... Eu lembro da revista que a gente assinava, Consulex. Eu acho que foi a primeira revista jurídica do Brasil. A gente eu assinava Consulex. Mas hoje é inevitável, né? A tecnologia. E avança, né? Um avanço, mas vai deixando também uma nostalgia de algumas coisas para a gente se adaptar, né? Tem seus prós e contras também. Para vocês que já iniciaram a carreira com tudo isso, é mais fácil se adaptar. Eu estava conversando com um colega hoje, advogado, novo também ainda,
Ele disse, eu consegui zerar os prazos do meu escritório na segunda-feira com o IA. E, assim, claro que o IA você tem que saber... supervisionar. Suas limitações, tem que supervisionar, mas ele disse, na segunda-feira, eu já zerei tudo que eu tinha de prazo para a semana usando o IA. Eu não sei, eu não uso o IA. O pessoal do escritório usa, eu sei que é algo que tem que ser, né? Como eu disse, é inevitável. É inevitável, Mas tem suas... É um instrumento... hoje é uma discussão grande. Aperfeiçoa, claro. Uhum. Tanto o judiciário, né? Como... Eu fui advogado recentemente de um candidato a concurso. A gente entrou com mandato de segurança discutindo uma correção de prova, e mandato de segurança, e ele parcialmente ele conseguiu, né? Foi concedido parcialmente, e ele estava preocupado com isso. Eu estou com medo com essa utilização da inteligência artificial, a coisa, né? Hoje em dia a gente não sabe nem ver os vídeos na internet, não sabe nem o que é IA, o que é real. Ele estava com medo, ele disse, eu estou com medo de não me chamarem mais, porque todo mundo usando IA e o trabalho nos gabinetes está ficando muito mais rápido. Que dá também, obviamente, começa a exigir mais dos advogados no aspecto criativo, né? Porque eu acredito que você vivenciou muito isso, que quando não tinha essa virtualização toda, eu acho que muitos advogados, pelo menos alguns me relataram isso, de mais antigamente, eu ainda cheguei a pegar um pouco da transição, tinha muito aquele advogado de formulário, né? A pessoa ganhava só para ir fazer audiência, era pautista, ou às vezes só para fazer carga de processo, porque era uma demanda que necessitava. Só quando você vai aumentando a tecnologia, essas profissões essa atuação mais mecânica, ela vai ficando de lado, que a tecnologia supre, né? O advogado por exemplo, tem escritório que não contrata mais advogado júnior, por exemplo, porque a IA já supre, né? Ou contrata um número bem menor, né? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que a atividade criativa do advogado, de criar uma tese, né? De encontrar essa IA, acho que a IA não substitui não, doutor Firmino. Não, mas veja, eu estava até conversando com alguns jovens advogados ontem, e aconselhando, porque isso pode ser também prejudicial para o aperfeiçoamento na carreira. Perfeito. Porque tinha um neuropedagogo que eu gostava, ele tem até uma coleçãozinha simples que eu botei até meus filhos para lerem, porque ele fez 3 livros, um direcionado aos pais, um aos professores e um aos alunos. Sim. Ensinando. E ele dizia o seguinte, todo mundo nasce com um QI padrão. Que é esse teste que tem de QI, ele disse, ninguém sabe se realmente é o correto, mas é o que tem. Uhum. Mas ele dizia, todo mundo nasce com um QI padrão. Alguns diminuem, outros aumentam. Depende do que você faz durante a vida. Interessante. Ele fazia crítica, por exemplo, ao ensino no Brasil, que não estimulava, né? E o que é que ele dizia que aumentava o QI? A leitura. Só que não é qualquer leitura. A leitura imaginativa. Por exemplo, ele dizia que o QI dele, parece que o QI é medido, se eu não me engano, até 140. Ele já tinha passado. E o hábito da leitura. Uhum. Mas a leitura que você tivesse a possibilidade de romances, leituras que você imagina, que você cria, né, figuras na cabeça. Hoje o jovem tem tudo é muito já pronto. Você recebe tudo muito pronto. Por isso tem países que estão voltando ao livro clássico. Estão deixando de usar as plataformas porque isso é prejudicial. Então você, o advogado que está iniciando e usa demais o IA, eu acho que ele perde um pouco esse... Né, porque para você vai viciando, se aperfeiçoando, a especialização não é uma especialização que você faz, um curso, não é um mestrado que você faz, não é um doutorado. A especialização é a repetição. Verdade. É você estudar aquilo sempre, é você atuar naquilo sempre, trabalhar. Verdade. Então, se você não atua, não pensa, não cria teses, você recebe tudo pronto, Perfeito. Você não vai se aperfeiçoando.
A inteligência artificial pode ser um limitador, inclusive, para a evolução do direito brasileiro, né, e mundial. O direito, a gente sabe, não para. Ele está sempre se modificando. Eu gostava muito de Ariano Suassuna. E ele dizia que a inteligência humana tem uma centelha divina que ninguém vai substituir. Verdade. A IA é criado pelo homem, mas eu acredito que a inteligência humana nada vai substituir. Verdade. Concordo plenamente. A gente tem que sempre buscar, como você falou, a evolução advém da especialização, que a leitura pode ser uma forma da especialização, e as inovações são trazidas por nós, né? Perfeito. Inclusive nós, advogados, né? Enquanto nós que protocolamos as iniciais, que vêm trazendo teses para o judiciário, né? Nós que temos que buscar essas inovações também, não só da tecnologia, como também do direito, que muda e está mudando sempre, né? E acho que a gente tem que acompanhar isso. Um advogado, quando cria uma tese, né? Estuda um processo, cria uma tese, aquela tese é acolhida, às vezes você uma questão até processual, uma nulidade que é acolhida. Que alegria o advogado fica. Para mim, eu pessoalmente, para mim, me alegra mais do que o dinheiro, né, cara? Com certeza. E isso a remuneração. Isso aqui é realmente, efetivamente, advogar. Porque advogar não é copiar e colar petição, advogar não é botar apenas IA para fazer, embora IA pode fazer e atua hoje no Supremo, atua no STJ, ela até é bem-vinda, né? Mas a parte da advocacia em si é você humanizar, é você criar, é você colocar a mente para trabalhar, e a mente é como um músculo, se você usa menos, vai atrofiando. Então, realmente assim, tem que ser usado, mas em relação, eu falo isso muito para meus alunos, né? Eu falo, olha, inclusive, por exemplo, peça que a gente faz. Geralmente, antigamente, os professores passavam peça, o aluno podia trazer de casa, mas hoje com a IA não dá mais. Então, você tem que fazer na sala e na mão, para você ter a certeza que o aluno vai fazer a peça e vai colocar a mente para pensar. Porque se você passar uma petição inicial, o cara bota lá na IA atrás, sabe? Bota a aula é 6h45, 6h30 ele bota, e dá tempo de imprimir, copiar. Você pode ver que quando você... As férias, por exemplo, que você para um tempo, se você parar de ler, de trabalhar com raciocínio, quando você retoma, alguns dias depois, algumas semanas depois, você no início volta a ter uma certa dificuldade, porque tem um ciclo que Verdade. Vai se aperfeiçoando. Com certeza. Então, Fabiano, agora vamos falar aqui de um tópico muito interessante e pertinente para a advocacia sergipana, que é a sua decisão e ter colocado o seu nome para a disposição no nosso 5º Constitucional, né? Inclusive, essa semana você colocou o seu nome, né, à disposição. Temos agora uma eleição marcada para novembro e nós temos aí um advogado de longa carreira que toma uma decisão de possivelmente sair da advocacia e assumir uma cadeira no nosso colégio Tribunal de Justiça de Sergipe, né? E eu lhe pergunto, que decisão foi essa? O que é que motivou? Né, o que é que motiva um advogado de longa data, sair da advocacia propriamente dita e para o tribunal, né? O que é que fez parte dessa decisão? O que é que pesou aí? Primeiro, eu não iria para nenhum local que não fosse na área do direito. Perfeito. Assumiria qualquer cargo que não fosse para trabalhar com o direito. Eu já tenho toda essa experiência na advocacia, já conhecia a advocacia que a gente chama... Talvez até alguns não gostem, de advocacia de chão, né? Gosto muito de advogar até hoje, eu gosto de fazer audiência, eu vou sempre para as audiências, no interior, enfim. Mas eu vi como um desafio, né? Eu acho que é uma oportunidade de bem representar a advocacia do Estado. Eu acho que levar esse pensamento da advocacia, essa experiência para o tribunal, eu acho que estou preparado para isso. E surgiu essa vaga, eu pensei, repensei e decidi mais como um desafio, como um uma nova missão, novo momento na minha vida, né? Eu agradeço sempre a Deus todos os dias, eu digo isso sempre. Antes de me levantar da cama, eu agradeço a Deus por tudo que Ele já me deu na vida. Tanto profissional como pessoal,
tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, meus pais sempre foram muito bons. Eu acho que está no momento eu sou muito de desafios, muito dinâmico, e vou encarar, espero, e tenho certeza que a advocacia sergipana, se lá eu conseguir, não se arrependerá. Perfeito. Muito bom, muito bom. Nós sempre buscamos, né? Eu falo por eu e Daniel, porque sempre conversamos, né? Estamos todo dia juntos trabalhando, que a gente sempre busca ouvir advogados atuantes, né? Não só em relação aqui ao quinto, mas sempre dicas, exemplos do dia a dia da advocacia, né? A gente sempre busca ouvir quem está advogando, né? Principalmente quando se trata de especializações, de cursos práticos, a gente sempre busca isso. E eu acho que, pelo menos para mim, né, esse cargo deve ser ocupado efetivamente por um advogado atuante, né? Que bom que podemos ouvir aqui que você faz parte disso, né? Toda essa grande trajetória. Imagino que seja talvez como você disse, um desafio, talvez uma missão, uma experiência e até mesmo pelo amor da advocacia que você falou aqui, uma colaboração ao nosso direito, né? Ao direito sergipano, no Tribunal do Estado de Sergipe, para que faça a diferença, né? Existe uma outra visão muito importante, né? E queria que você citasse um pouco da importância, né, desse quinto constitucional em relação à previsão legal, né, qual a importância para todos os tribunais do Brasil terem essa participação da advocacia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quinto constitucional foi criado justamente para trazer pensamento plural para os tribunais, né? O quinto constitucional, como o próprio nome diz, os tribunais, especialmente os TRT, TJ e os tribunais regionais federais, 20%, um quinto dos membros integrado, são 20% das vagas são preenchidas por membros da advocacia e do Ministério Público. Por quê? Justamente para que porque a concepção que a gente forma do direito, da justiça, na lida diária da advocacia. A lida com a população, como a gente já falou, reconhecendo as agruras, passando por vários desafios, e justamente é para levar essa sensibilidade para o tribunal. Não que juiz de carreira não tenha sensibilidade, não é isso que eu quero dizer. Mas é um conhecimento prático, um conhecimento, né, plurali, formado numa lida, claro que e também o Ministério Público. Então é uma ponte, na verdade, porque todo o serviço público, seja do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, visa o bem do cidadão. Tem que ver. E o advogado, ele, inclusive, tem prerrogativas, não para uso próprio, não para si, em benefício do cliente, do constituinte, mas em benefício do cidadão, do cliente. Enfim, então, eu acho que eu digo sempre que a advocacia sergipana vai ter oportunidade, tem vários concorrentes bem preparados, e a advocacia sergipana analise, né, a vida, o currículo, e aqui, como eu tenho dito sempre, tem que analisar a história na advocacia mesmo, né, para que possa plantar sementes no tribunal, e mostrar as agruras que os advogados passam, as dificuldades. Sobre essas agruras, aproveitando já emenda numa pergunta, né? Você ainda é advogado atuante bastante no tribunal, né? Eu atuo muito no tribunal, já tive até a oportunidade de participar de julgamentos com você defendendo o Partex Adversa e também o V sustentando em outras oportunidades, né? Então, como advogado que
eu lhe pergunto assim, quais são as principais agruras que a advocacia, não especificamente no tribunal daqui, nos tribunais no geral, né? Quais são as principais agruras que o advogado geralmente tem nos tribunais, no geral, e o que é que o advogado precisa ter de acolhimento do tribunal? Ou seja, o que é que o tribunal deve proporcionar à advocacia em si, né? Para que o advogado possa exercer dentro do tribunal o seu trabalho de maneira eficiente, de maneira confortável, né? Ou seja, quais são as portas que devem estar sempre abertas do tribunal? Eu acho que há um tripé principal de interesse da advocacia. São a defesa das prerrogativas. Prerrogativas, como eu disse, é como um vereador. O vereador tem prerrogativa, por exemplo, tem opinião, tem imunidade, né, opiniões, palavras e votos. Mas não é em benefício dele. É para que ele exerça bem o seu mistério. Para que ele não possa se sentir ameaçado, porque ele pode poder fiscalizar, realizar o seu munus de forma isenta, independente. Bem assim o advogado. Isso tudo é em benefício do cidadão. O advogado também. As prerrogativas eu acho que devem ser muito bem defendidas. Eu acho que não é uma crítica, mas eu acho que de uma forma geral a OAB, não estou dizendo não de Sergipe, mas de modo geral tem falhado muito na defesa das prerrogativas. Eu acho que o desembargador que for para defender a advocacia, ele tem que tentar fazer esse diálogo, trazer a OAB também para a mesa, né? Para a mesa, estar sempre criando canais de conversação para que os advogados tragam suas sugestões. Perfeito. E essas sugestões possam ser concretamente executadas no tribunal. Acho que o advogado tem que ter sempre um canal aberto com o desembargador, seja presencialmente, seja virtualmente. As sustentações orais, a gente tem que dar a oportunidade o máximo possível, porque esse trato do advogado com o desembargador, eu acho que é benéfico, inclusive para o próprio desembargador, porque o advogado, quando vem, já traz aqueles pontos essenciais do processo, porque o advogado é que inicia com a ação, né? A ponte entre o cidadão e o tribunal, com raras exceções, quem faz e o Poder Judiciário é o advogado. Então ele apresenta uma tese, o outro vem, faz a defesa, traz a antítese, enfim. E aí vem o Ministério Público, vem o juiz de primeiro grau, né, profere sua sentença, vem recurso, contra-razões. Quando chega no tribunal, que é o de segundo grau, que é o tribunal que analisa a prova, né, porque o recurso especial, né, são recursos de fundamentações vinculadas. Verdade. Então, tudo aquilo ali, o desembargador vai fazer uma análise e fazer uma conclusão baseada em tudo que está ali no processo. E se ele ouve o advogado de uma parte, outro advogado da outra parte, fica mais fácil até para o próprio magistrado tirar a sua conclusão. Aquilo, com certeza, é um auxílio. Democratiza a decisão, democratiza as conclusões, né? Você constrói hoje, quando, por exemplo, o Código de Processo Civil fala em processo cooperativo, inclusive é interessante que quando o Código de Processo Civil veio lá no artigo 6º, cooperação, isso muitas pessoas, a maioria estranhou. Poxa, como é que um processo é litigioso e é cooperativo? As pessoas estão brigando, vão cooperar como, né? Coopera na conciliação, se fizer acordo, na mediação, se conseguir mediar, mas no processo judicial é impossível cooperar. E até hoje tem algumas vozes na doutrina que fala isso. Mas cooperar é justamente nesse sentido que você falou, de construir as decisões de forma dialógica, com diálogo, com democracia, né? O judiciário ouvindo ambos os lados, até ambos os lados tendo a oportunidade também de dialogar entre si para construir a solução de maneira mais democrática possível. Porque, embora nem sempre a solução seja consensual, a construção da solução pode ser, né? Ou seja, você pode ter um ambiente cooperativo, né? E nesse ambiente cooperativo você vai construindo de forma dialogada e democratizando aquela decisão. Então acho que realmente a acessibilidade de um desembargador para a advocacia deve ser
ampla, né? Obviamente também que a advocacia responsável também tem de ter cuidado para não abusar dessa acessibilidade, né? É sempre usar a prerrogativa de forma responsável, de forma técnica, de forma... Até porque também eu creio que um advogado que ingressa na sala do desembargador e achar que passa 3 horas, 2 horas, vai resolver alguma coisa, não vai. Tem que ser objetivo, cumprir o seu objetivo prático, trazer suas razões, mas é importante que a advocacia sempre tenha, nos desembargadores no geral, em especial aquele também que vai assumir essa vaga do quinto constitucional, um ouvido ativo, né, uma escuta ativa em relação às prerrogativas do advogado. Então, ouvir isso muito me alegra, que eu espero que realmente qualquer pessoa que tenha essa pretensão tenha essas reais intenções de criar um canal de comunicação entre o tribunal, né, Igor, e entre a advocacia, né? Agora você me trouxe um ponto interessante que tem sido muito debatido no Brasil todo, que é a questão da sustentação oral, né? Já houve discussão de limitações, de sustentações orais gravadas e enviadas, né? O OAB Nacional até se movimentou em algumas situações específicas, até em julgamentos de grande repercussão. E eu lhe pergunto o seguinte, né? Qual a importância da tribuna para o tribunal? E aí eu lhe pergunto já na sua visão como advogado e uma eventual visão que você teria como desembargador, né? Como é que um desembargador deve enxergar a tribuna, como é que o advogado deve enxergar a tribuna, ela é importante até que ponto, né? Então como é que você enxerga essa questão da sustentação oral tão controvertida nos dias atuais? A sustentação oral, ela é uma forma do advogado ali na iminência do julgamento daquele processo, trazer todo o seu os pontos importantes, né? Obviamente que a sustentação oral, tempo até limitado, mas eu acho que auxilia no julgamento, assim como os despachos. O advogado, claro que o advogado tem que se preparar, né? A gente vê às vezes colegas fazem sustentações orais, na verdade não ajudam. A sustentação oral é algo que você vai falar, porque o plenário, tanto que quando a gente tem muitas sustentações orais que chamam a atenção dos embargadores, geram muito pedido de vista, né, porque chamam a atenção do magistrado. O magistrado, a gente sabe que a quantidade de processos é muito grande, é extenuante, né? Nas câmaras, aqui, inclusive aqui no estado de Sergipe, que é um dos melhores tribunais do país. Mas é uma forma do advogado trazer ali, no momento do julgamento, no momento anterior logo à discussão do processo, novamente a sua visão. Eu tenho ouvido, inclusive, de situações que parece que quando o advogado despacha, é vedada a sustentação, ou seja... tem algumas discussões nesse sentido. Tem, né? Então, eu acho que quanto mais houver diálogo entre as partes, a cooperação, eu acho que isso só favorece mais ainda uma decisão justa. Verdade. É interessante que a gente trazendo aqui para a advocacia, né? Eu acho que consegui retirar aí, por exemplo, dicas que o doutor Fabiano passou em relação ao advogado também se portar na sustentação, né? Palavra-chave, na verdade, as palavras-chave seriam chamar a atenção, eu acho, né? Já que você vai trazer pontos principais, né? Chamar a atenção é o objetivo principal da sustentação, né? Sustentação, você não vai ali discorrer sobre todo o processo, as minúcias. Ali você vai tentar trazer os pontos mais importantes. Perfeito. Né? Fazer um resumo, um compêndio, para que chame a atenção dos julgadores daqueles pontos que você entende que sejam mais importantes, que pode resolver. Né? Agora tem uma pergunta de algo muito importante, que é o que nos mantém vivos. Os nossos honorários. A gente sabe que a gente tem tido aí algumas lutas, a ponto de chegar até no Supremo Tribunal Federal, existe um tema afetado, se chegou lá é porque realmente houve quem referendou uma tese contrária, na minha visão, à advocacia em relação a algumas interpretações restritivas. Por exemplo, temos a discussão que trata da fixação equitativa de honorários. O CPC prevê fixação equitativa quando os honorários forem baixos.
Aí começou a surgir a interpretação de possibilidade de fixação equitativa para diminuir quando os honorários forem altos, né? Outra demanda também que a advocacia tem em relação a alguns recursos em fixações irrisórias em relação a honorários de donativo, né? O donativo às vezes atua e vem um valor pequeno, e isso obviamente também vai a ser decidido pelo tribunal. Temos também algumas situações de que nós temos no CPC um parâmetro entre 10 a 20, né? E muitas das vezes a gente tem um processo extremamente complexo que demanda às vezes anos e anos de trabalho árduo e chega lá a fixação no percentual mínimo de 10, sem justificativa, né? Então, obviamente, perguntando, né, como é que o tribunal deve enxergar os honorários advocatícios, né? Porque eu sei que tem alguns julgadores no Brasil em geral que muitas das vezes tem a visão de que os honorários, a pessoa já ganhou o contratual, o comercial é um extra, e por ser um extra tem que ser algo equânime, é muito alto, né? Então, assim, como é que você enxerga toda essa discussão sobre os honorários advocatícios e qual a importância, sobretudo, dos honorários sucumbenciais para o advogado? Não é à toa que a nossa campanha tem trazido que a advocacia é valorizada, a justiça fortalece. A minha advocacia valorizada, a justiça fortalece. Forte. Porque o trabalho do advogado deve ser valorizado. Os honorários devem ser arbitrados de forma justa, de forma proporcional. Nós temos realmente uma reclamação muito recorrente de honorários irrisórios, honorários sucumbenciais irrisórios. Isso deve ser uma luta de quem quer que seja que vá representar a advocacia no tribunal. Porque eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade quando interpõe uma demanda, né? Então, a parte tem que saber e tem que ser bem tem que ser bem esclarecida pelo seu advogado de que ele pode sofrer a condenação de honorários e que ele terá que pagar, que tem aquela possibilidade. Não pode achar o judiciário não pode achar que os honorários quem tem que ser arbitrados de acordo com o que traz o novo CPC, né? O artigo 85. Essa questão de usar a equidade depende muito. Vejo muitas causas que por exemplo, causas de demandas de medicamentos, né? Que criam tese de que a vida não pode ser mensurada e tal. Enfim, eu acho que a gente tem que lutar para que o advogado, e aí tem que ter também um papel essencial da OAB, né, que eu acho que a OAB, não estou fazendo crítica, mais uma vez eu digo, não estou fazendo crítica à OAB daqui. No geral. No geral, né? Eu acho que a OAB tem sido muito omissa também em relação a isso. Por exemplo, os honorários do defensor dativo tem que seguir a tabela. Eu acho que eu vejo juízes aplicando honorário de R$500, menos de meio salário mínimo. É um ponto muito interessante, e se a gente tem o resultado toda essa discussão hoje advém do resultado, né? Eu entendo a crítica geral, né, ampla da OAB, porque se hoje tem questionamentos e estão lutando contra isso, é porque o resultado não está positivo, né? Então a gente realmente tem que buscar e dissertar, fundamentar e ir atrás para que essa mudança aconteça, né? A advocacia legislativa realmente é um ponto interessante, porque realmente está sendo aplicado essa questão da fixação bem irrisória, né? E até existem decisões que fogem, a meu ver, do CPC, quando dividem até mesmo 10%, que seria o mínimo previsto lá no artigo 85. Tem decisões que eu já vi que pegam o percentual de 10% e ainda dividem entre eles, a questão da sucumbência recíproca. Existe uma discussão também em relação a isso, né? Então,
é sempre muito bom ouvir que você, doutor Fabiano, tem um olhar crítico também para isso, né? Que a advocacia realmente necessita desse olhar. Eu acho que esse ponto acaba quando pesa no bolso, né? Como diz o outro, quando pesa no bolso, o negócio fica mais quente, né? A gente gosta de discutir em relação a isso. E é a nossa verba alimentar, né? Não tem para onde correr. A gente precisa disso. Com certeza, com certeza. E nesse ponto do quinto, doutor Fabiano, queria que você trouxesse assim, uma proposta que está, né, aí dentro do seu leque de propostas, uma proposta que você acha interessante para citar aqui para a gente, que envolva aí que a gente trouxe, um tema que a gente trouxe, ou então outro para inovar aqui, para você trazer uma proposta que você acha interessante, que a advocacia precisa ouvir e exista um interesse, né, do nosso coletivo. Na verdade, como eu estava dizendo, são 3 pontos essenciais. As prerrogativas do advogado têm que ser intransigentemente defendidas. A questão dos honorários sucumbenciais, que tem que ser valorizada, a advocacia tem que ser valorizada. E a questão do acesso. A acessibilidade do advogado ter a possibilidade, né, de ter acesso ao desembargador que vai representá-lo. Perfeito. Acho que é o tripé essencial para qualquer um dos colegas que for representar a advocacia. Perfeito. É muito interessante, até olhando os resultados, por exemplo, a gente luta tanto por isso, né, mas não é à toa, né? Eu tenho pequena experiência na advocacia, são só 4 anos, imagino, você que já tem 23, de quantas vezes você não vai despachar ou sustentar e reverte um processo. É muito. Então, a consequência disso, como você trouxe antes, de que para nós às vezes um processo não é tanto, mas para outros é a vida, né, o patrimônio, a liberdade às vezes, e é importante sempre para aquele cidadão que a gente está representando, né, que a gente faz às vezes. Perfeito. Então, são pontos essenciais, né, realmente, que a gente precisa trazer e ver batalhando por isso, né, Daniel? Pensei, perfeito, com certeza. Doutor Fabiano, já para não lhe cansar muito, já dizer que o papo tá muito bom, papo muito legal, é muito bom conhecer uma pessoa, tem muita história para contar e muitas histórias inspiradoras, isso é importante pra gente, para revigora o nosso espírito, né? E eu acho que muita gente precisa disso hoje, né? A sociedade de hoje tem muitos exemplos bons e ruins, né? E eu vejo isso, por exemplo, na sala de aula, quando eu falei, por exemplo, que muitas pessoas no direito hoje se encantam pelo concurso, porque falta, às vezes, observar inspirações na advocacia. Então, acho interessante levar essas inspirações, que as pessoas conheçam realmente histórias de sucesso, que as pessoas realmente que saíram do zero e conseguiram chegar a um patamar que muitos hoje enxergam como impossível. E hoje, dentro da Jovem Advocacia, é uma realidade diferente. São hoje, por exemplo, aqui no Sergipe, já estamos já em 19 mil advogados, algo em torno disso, chegando em 19 mil, 18 mil e quase 19. E algo que preocupa, nós recebemos agora a informação de que, porque na eleição do quinto só participa os adimplentes, né? Isso é notório. E tem mais de 18 mil colegas, pouco mais de 9.600 que estão aptos a votar. Então, isso mostra a crise que a advocacia vem passando. Verdade. Quase a metade dos advogados está inadimplente. E também tem aquela questão de que existe uma grande parcela de advogados hoje também que não advogam, né? Aqui tem a OAB, mas que não conseguiram ainda iniciar, né? E precisando de um estímulo, eu digo isso porque, como dou aula também para a OAB, por exemplo, há 8 anos de preparação para a OAB, eu tenho, graças a Deus, alunos que conseguiram passar, pegaram a OAB, conseguiram se encontrar dentro da advocacia, mas também conheço alunos que até hoje pegaram a OAB e estão tentando uma forma de começar, né? Então, acho que a advocacia, ela vendo fontes de inspirações, nos motiva, né? Aquela questão, né, de que o exemplo, ele arrasta, de que a inspiração, ela motiva. Então, agradecer muito por essas histórias inspiradoras que nos trouxe. Mas antes da gente caminhar para o encerramento, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro do seu nome à disposição para o quinto constitucional e também dentro da sua advocacia,
De tantos valores que você mencionou aí, eu gostaria que você mencionasse, né, 2 valores, escolhesse 2 valores que com certeza qualquer pessoa que assumir o quinto constitucional com certeza devem ter como inegociáveis. Óbvio que tem vários, mas eu gostaria de escolher esses 2 valores e 2 valores que obviamente você aplica de maneira rotineira na sua vida e que você pretende levar adiante. Como desembargador escolhido pela classe, eu acho que os valores principais são compromisso e representatividade. O desembargador tem que ter compromisso com a advocacia. Ele está lá, e eu não paro de repetir, não canso de repetir, está lá para representar a advocacia. Ele vai se integrar ao tribunal, é óbvio, mas ele está ali para assumir uma vaga que é da advocacia, que é para levar o pensamento da advocacia ao tribunal. Tentar levar ao tribunal as experiências da advocacia. Então, o compromisso com a advocacia e bem representar a classe. Perfeito. Doutor Fabiano, agradeço demais que você tenha trazido esse espaço, com certeza essa correria. Dentro desses 23 anos, a gente até teve já um encontro, a gente conversou um pouco. Você me citou que sua hora de trabalho é praticamente o dia inteiro trabalhando, não para, né? Então, realmente, tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente e mostrar a sua história para outras tantas pessoas, né, que inspiram realmente. Meu foco, inclusive, para fazer esse podcast com o Daniel, é porque eu sempre busquei realmente histórias inspiradoras que me motivam, e ouvir elas sempre buscar, né, almejar mais no futuro e conseguir ir caminhando. Antes de encerrar, já agradecendo a sua presença, o seu tempo. Como você citou, gosta de ler filosofia, gosta de ler outros livros, queria que você deixasse aqui uma indicação de um livro para quem está ouvindo aí se interessar e possa ler também. Veja, eu tenho um livrinho que eu comprei, inclusive, num sebo. Eu tenho o seguinte hábito. Eu estou lendo um livro, aí ele cita alguma outra obra, eu abro logo o Amazon e compro. Sim. Eu vi uma citação de um livro, acho que essa semana eu indiquei para Cláudio Nunes, uma vez que eu tive com ele até citou essa semana, quando ele foi dar a notícia da minha inscrição. O mundo precisa de filosofia. E eu não encontrei lugar nenhum, encontrei num sebo, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu gosto, toda vez que eu viajo, eu levo um livro. Aí uma vez eu viajei aqui pro Nordeste mesmo de carro e era um fedor de um mau cheiro de cigarro dentro do carro. Minha esposa, que cheiro de cigarro, alguém fumou aqui dentro. Quando eu fui ver, o livro que estava assim do lado da porta. Mas é um livro interessante. Tem outros, tem um filósofo moderno, Estados Unidos, que tem 2 livros também que eu acho especial para a gente ler como cultura geral. Coisas que o dinheiro não compra. E Justiça, o que é fazer a coisa certa. Perfeito. Michael Sandel, se eu não me engano o nome dele. Perfeito. Eu gosto de ler, eu não decoro muito o autor. Mas esse do Eduardo Prado tem uma passagem que eu acho, para encerrar, eu acho interessante, que ele diz assim: a ideia move o mundo. Tudo que você pratica, tudo que você faz, parte do que você tem como verdade dentro de si. Perfeito. Por exemplo, um suicida, me faltou a palavra agora, acho que é o cansaço. Aqueles homens bomba, né? Sim. A ideia que eles têm ali, levam a um ato extremo. Verdade. Então ele diz, a ideia que move o mundo. Você é o que você pensa, é o que você raciocina, é o que você tem como base, né? Como base, né? Realmente. A religião, por exemplo. Você tem, cada um tem gente que acredita, né, na existência de Deus, como eu, que acredito, pratico a religião. Tem gente que não,
Então, às vezes, você tem até uma ideia de um filósofo, se não existisse Deus, se você não acredita que Deus existe, você era um desesperado. Porque você ia morrer, ia pensar que ia morrer e ia acabar tudo. Acaba tudo. Não ia ter, né? É a importância da fé, né? Da fé, a importância da fé, de você acreditar que existe um Deus. Isso é uma ideia. Você acredita que existe um Deus que pode lhe punir por atos errados. Enfim, que Deus não pune, né? Deus é misericordioso, mas que muita gente não... Se não fosse isso, talvez o mundo fosse incontrolável. Com certeza. Sim, com certeza. E é interessante que às vezes nós do direito, né, chamamos, não, o direito realmente é importante, ele é relevante, mas se não fosse outros meios de controle social, o direito por si só não sustentava, e a fé é um deles, né? A fé, tem gente que não faz certas coisas ou lida de certas formas, não é porque tem polícia, não é porque tem magistrado, não, é por conta da fé, né? Com certeza. A fé move montanhas e realmente essa sua filosofia nos brindou até com um final filosófico, né? Realmente a ideia é o que move o mundo, né? Então, tenhamos boas ideias. Boas né? ideias. E pratiquemos boas ideias. É isso. Exatamente. Então, Fabiano, só felicidade de recebê-lo aqui. Nos brindou com uma prosa muito legal, né? Uma trajetória realmente inspiradora, né? Muito feliz e honrado em ter aceitado o nosso convite, né? E realmente só agradecer. Sinta-se convidado para mais vezes, temos muito a debater, né? Lhe desejamos muita boa sorte nessa caminhada, né? Que Deus continue trilhando o seu caminho, que da mesma forma que trilhou para a Faculdade de Direito, que trilhou para a advocacia, sendo da vontade dele também que lhe trilhe para o cargo de desembargador e que continue sempre aplicando essa mesma filosofia que você nos expôs aqui em toda a sua forma de viver e no que a vida lhe reserva. Eu que agradeço a vocês, para mim é uma honra e me comprometo em retornar aqui, né? E se Deus permitir, já como desembargador, e eu peço que no dia 19, vou aqui aproveitar para pedir voto, que no dia 19 a advocacia vote para que seja valorizada e que com isso a justiça seja fortalecida. Então, dia 19, voto 15. 15 é o número. Ok. Então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Mais um Prosa Legal, lá do meu amigo Igor, hoje com o nosso convidado Fabiano Feitosa, grande advogado aqui das nossas terras sergipanas. Então, você gostou, curta, compartilhe, comente, nos siga também no Instagram, as informações estão aqui na descrição do vídeo e fiquem sempre conosco, porque aqui a prosa é sempre o que, Igor? Sempre muito legal. Até a próxima. Até mais.